Semana que vem nós vamos ter o nosso culto de Natal. A gente vai celebrar o Natal aqui juntos no domingo. Vamos ter um culto especial, algumas canções especiais nesse sentido, uma mensagem que fala sobre isso. Não sei se você já passou por alguma situação assim na vida, de que de repente você acreditava muito em alguma coisa, qualquer coisa que seja, e aí de tanto você ouvir alguém falando alguma coisa diferente, ou um grupo de pessoas falando alguma coisa diferente, você começou a se questionar: será que eu estou certo e está todo mundo errado? Ou será que eu é que estou errado e o resto das pessoas estão certas? Já deve ter passado por alguma situação assim, desse tipo, na sua vida. Isso é mais do que normal quando a gente pensa que existem determinadas coisas, como conceitos, que eles são tidos para a gente como verdades, porque a gente escuta aquilo repetidamente. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia fala da importância da gente escutar a palavra de Deus repetidamente. E por outro lado, essa é uma das razões que a gente precisa tomar cuidado de como que a cultura fala a respeito do Natal, porque nós somos bombardeados, eu e você, diariamente, de novembro até o dia seguinte, mais ou menos após o Natal, com informações a respeito do Natal que não são verdadeiras, que não é de fato o que o Natal representa, o que o Natal simboliza. Então é muito importante que a gente também, todo ano, como igreja, a gente realinhe as nossas convicções a respeito do Natal. É isso que nós vamos fazer no próximo domingo. É uma oportunidade bacana que você tem para convidar pessoas para estar junto também. É uma oportunidade que habitualmente as pessoas se abrem um pouco mais para refletir sobre Deus, sobre Jesus, sobre vida espiritual. É um momento em que as pessoas estão refletindo sobre as suas vidas. Normalmente vai chegando no final do ano, a gente tem esse tipo de característica acontecendo. Então eu queria incentivar você a convidar alguém para estar aqui com a gente no próximo domingo. Convidar uma pessoa que talvez você acompanhou ela ao longo desse ano, que vocês conversaram sobre Jesus em algum momento, conversaram sobre Deus em algum momento, e parece que ainda ficou alguma dúvida, ficou alguma questão pendente. Convida essa pessoa para estar com a gente aqui no próximo domingo. A gente vai estar, então, falando sobre Natal, refletindo sobre Natal e adorando Jesus, né? Que é a razão pela qual a gente tem feriado na semana que vem, né? O feriado da semana que vem não é para comer. Comer é o bônus que a gente ganha do feriado. A razão do feriado é Jesus. É por isso que a gente e o mundo cristão inteiro param nesse dia para poder refletir, pensar sobre Jesus. Não vamos deixar isso escapar da gente. E no dia 13 de janeiro, nós vamos ter o nosso batismo e recepção de novos membros. Se você ainda não foi batizado por sua própria vontade, porque o batismo bíblico, o batismo de Jesus, ele não é algo que os pais fazem pelos filhos. O batismo bíblico de Jesus é algo que a pessoa faz, a pessoa toma a decisão voluntariamente. Por isso que o próprio Jesus se batizou adulto, quando ele já tinha consciência daquilo que ele estava fazendo, e mesmo não tendo a necessidade do batismo para a salvação, porque Jesus era Jesus, e o João Batista, quando foi batizar ele, falou: olha, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor e não batizar o Senhor. Jesus ele falou assim: não, eu quero participar disso, que eu quero estender para todas as outras pessoas também. O próprio Jesus fez isso como um exemplo para cumprir a justiça de Deus, como um incentivo para a gente. Então, se você ainda não tomou essa decisão voluntária na sua vida, eu queria convidar você a participar com a gente no dia 13, aí você pode me procurar. E se você já é batizado, mas ainda não é membro da igreja, mas tem vindo, tem participado, tem se interessado pela igreja, tem pensado em dar um passo a mais no compromisso conosco e de ter-nos com compromisso com você, eu queria incentivar você também a participar no dia 13, e você também pode me procurar para a gente conversar a respeito disso e daquilo que é necessário, para que tanto se você vai batizar, quanto se você vai ser recebido como membro da igreja, o que a gente faz para isso acontecer, ok? Hoje a gente tem Patrick, que vai trazer a mensagem para nós nessa noite. Chama ele aqui à frente. Acho que vai cantar a música do Salomão. Não, chutei errado.
Podia. O tijolo é para depois, tá? Cuidado aí. Pois não, muito bom estar aqui com vocês. E queria perguntar isso. Você já teve, assim, um momento, vamos dizer, um momento de clareza, onde, de repente, as nuvens afastam e você, assim, fica calma e lá, assim, com uma nitidez impressionante, você tem uma visão de si mesmo. Assim, aquele momento, você vê um retrato da sua vida, você se vê, como é que você tem vivido até este momento, um momento de clareza. Já teve isso? Eu acho que eu nunca tive, mas eu acho que mesmo se você não tivesse, é uma coisa interessante para a gente ter, não é? Eu estou lendo, aliás, já li um autor, o nome dele é David Brooks. Ele é colunista americano e pensador, e ele fala desses momentos, não é? Às vezes este momento pode ser um momento muito agradável, não é? De gratidão, de pensar tudo como tem sido a sua vida. Ou pode ser um momento, assim, um tanto decepcionante, não é? Porque de repente você vê que aquilo que você imaginava, aquilo que você queria, os seus sonhos e tal, é um pouco longe ainda. O seu paraíso na terra, aquela coisa, aquela vidinha que sonhava, não está acontecendo plenamente. Esse autor, David Brooks, ele fala assim, com clareza sobre essa fantasia, daquilo que nós imaginamos que a nossa vida poderia ser. Ele usa assim o termo de sonho americano, né? Está sempre um pouco além. Eu não chego lá. Quem sabe amanhã eu vou chegar. E aí o meu paraíso, com aquela casa com que eu sonhava, com aquele carro, com aquele amor que é de verdade, com aquela compra, por talvez aquele estudo, ou a tecnologia, ou conforto, ou talvez um seminário motivacional que continua motivando, que muitas vezes não continua. Aquele curso, aquele encontro legal com amigos e sua vida vai ser assim, aquela coisa assim perfeita. Sem pressa, você senta e sua vida é aquela vida que você sonhava. Mas, geralmente não acontece assim, né? E às vezes, muito pelo contrário, em vez de ser o pesadelo que sonhava, é uma miragem que vai se afastando na medida que a gente vive. Tem um antigo pensador. Ele era um idoso, na hora, ele era... Peraí, o que eu faço aqui? Alguém me ajuda? Eu acho que eu estou apertando coisa errada aqui. Desligar. Esse botão aqui? Esse pastor, eu vou vingar disso aí. Aí esse bilionário que tinha tudo que uma pessoa poderia sonhar. Neste momento de clareza, o que ele fala? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada tem sentido. Que coisa. Sabedoria, ele vai continuando. Você conhece o livro de Eclesiastes. Sabedoria não tem sentido. Prazer não tem sentido. Trabalho não tem sentido. Nada tem sentido. E também, mais ainda, não adianta você tentar. Por quê?
os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois, aí escuta isso, o tempo e o acaso afetam a todos. Estamos flutuando no universo do tempo e do acaso. E além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Você pode pifar hoje. Que visão da vida. Muita clareza, mas a visão é trágica, não é? O famoso ateu Bertrand Russell falou assim: se não acreditar em Deus, a questão de propósito na vida é sem sentido. Homem honesto. Homem honesto. Agora, qual é a resposta adequada para esta visão pessimista da vida humana? Não sei se alguém já encontrou algum vídeo de um rapaz que eu não conhecia, o Sam Harris. Alguém conhece algum vídeo dele? E ele é um ateu militante mesmo, sabe? E ele se expressa muito bem, muito convincente. Aí eu vi um vídeo intitulado "Por que você está jogando fora a sua vida?" E era o assunto de hoje, né? E ele é tão honesto quanto Bertrand Russell. Ele relembra que essa coisa de se iludir, que você vai ficar vivendo por muito tempo, que você vai ignorar o fato da morte, isso aí não tem sentido, você tem que encarar mesmo e reconhecer que a vida não tem outro sentido. E qual a resposta? A resposta dele é viver o momento. Não fica pensando sobre essas coisas, que não vai dar nada. É simplesmente não viver no passado nem no futuro, mas vive o presente momento curtindo. É uma resposta para o enigma sem Deus, né? Outros, a resposta é suicídio. Não é? Não vale a pena. A gente está vendo isso. O Sartre, o filósofo, disse que a resposta é náusea. Não é? Náusea. Não é? Ou outros que tem que criar um sentido. Achar alguma coisa para ocupar a sua mente, para você viver em torno disso aí, mesmo que não tenha nenhum sentido final, nenhuma importância eterna, nada de longo prazo, mas viva para, sei lá, salvar as baleias, ou fazer alguma coisa na vida que traz sentido para você. Talvez uma aula de felicidade. Estou vendo que agora você tem aula de felicidade nas faculdades, em algumas faculdades. Fazer uma aula de felicidade. Fazer uma terapia. Fazer um seminário motivacional. Fazer alguma coisa. Ou você, entorpecentes, pílulas, ou uma religião qualquer, né? Para você tentar achar uma razão para você viver esta vida. Agora, a boa notícia é que daqui 9 dias, né? Mais ou menos, nós vamos comemorar a vinda de Jesus, não é? E nós temos esse versículo clássico, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero realçar essa palavra pereça, perecer. Ele veio para que a gente não pereça a vida. É um termo muito rico e tem vários sentidos. Um dos sentidos, então 3 aqui, é de se jogar fora. Outro seria de estragar uma coisa que é boa. E outra coisa é investir mal. Quero falar rapidamente sobre os primeiros 2 e depois realçar um pouco mais o terceiro. Primeiro, perecer é jogar fora. A vida sem Deus
é uma vida que vai ser jogada fora. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, esta morte é eterna, outras palavras, é o inferno, coisa que a gente não gosta de pensar. E é sugestivo a figura que Jesus usa, o termo que ele usa várias vezes. Ele fala de Gehenna. Sua vida vai, o destino sem Deus é Gehenna. O que é Gehenna? Gehenna é um lugar perto de Jerusalém, na periferia, parece-me. É um vale, onde no Antigo Testamento era um lugar onde o povo de Deus, desviado dos caminhos do Senhor, fazia sacrifício humano ao deus Moloque. E foi ali que sacrificaram até crianças. Então isso tornou-se um vale amaldiçoado. Era chamado o Vale da Matança. E no tempo de Jesus, era um lugar assim horrível, usado para enterrar criminosos e literalmente para queimar lixo. E aquela fumaça subia daquele lugar nojento. Então, esse é o final da vida sem Jesus. E ele veio para que nós não tenhamos esse final, mas nos oferece a vida eterna. Fantástico a vinda de Jesus. Então, nossa vida não vai ser jogada fora. Né? Amém? Perecer também é estragar o que é valioso. O termo também é um termo que não é uma coisa que vai parar de existir, mas é uma coisa boa que é estragada, e manchada, danificada, arruinada. E a vida sem Cristo, a vida do pecado, danifica as coisas boas do ser humano e da vida humana. A gente sabe disso, estraga a beleza, estraga o prazer. Isso é típico assim, dos planos do nosso inimigo, não é? Inclusive, Agostinho falou que Satanás não pode criar o mal. O que ele faz? Ele pega o bem e dá uma torcida. Ele estraga aquilo que é bom. E pecado faz isso. Pecado estraga a nossa vida. Em alguns casos, esse estrago torna-se muito evidente, muito na cara. Foi domingo passado, estivemos lá com o Carlos, lá na casa de recuperação. Foi domingo retrasado? Passado, né? E que trabalho que estão... Irmãos, se você nunca foi lá, vocês têm que ir lá. Tem que conhecer algumas dessas pessoas. Mas a gente sentada ali na mesa, conversando com uma mãe com um filho que estava há uma semana na casa de recuperação. E a gente vê os estragos do pecado. A gente via que não somente o seu corpo viciado, mas a sua mente não estava funcionando assim tão bem. E a sua atenção meio perdida e uma tensão que se sentia na vida dele são consequências, né, de ingerir esses entorpecentes. Mas fora desses lugares, também em casas bonitas, não é? A gente vê a saúde física e emocional das pessoas sendo estragada pelo pecado, pelos vícios, excesso de bebidas, abuso de medicamentos, todo aquele negócio que estraga aquilo que é bom. Inclusive até o pecado da gula estraga a gente, né? Eu vi que a obesidade mata mais pessoas do que álcool e mata mais pessoas do que cigarro. Então, o pecado estraga fisicamente, mas também estraga os nossos relacionamentos, não é? Os pecados ligados assim, sexuais, de vários tipos, né? Escravizam, espalham doenças, machucam, estragam lares, traumatizam crianças. Outros tipos de problema de relacionamento, né? O orgulho estraga, ciúmes, ódio estraga uma convivência humana, até na igreja às vezes.
No macro, o pecado estraga a sociedade. Por isso que temos que ter guarda no lado de fora, né? E alarme na sua casa. E assim as consequências são imensas, guerras e tudo, toda. Né? Pecado estraga a vida humana. E a tragédia da vida de pecado sem Jesus é que você está estragando o que é bom. Boa notícia! Jesus dá um novo nascimento. Ele conserta os estragos. E a gente tem sentido isso em nossas vidas. Às vezes não é de um dia para o outro, mas pela graça de Deus, pela vinda de Jesus, a nossa vida está começando a andar como deve andar e consertando os estragos. Mas também perecer é investir mal, investir errado a nossa vida. Eu não sou muito bom de finanças, investimentos, esse tipo de coisa. Se precisar de consultar alguém, não consulte comigo, tá? Porque eu já fiz algumas pequenos investimentos que não deram certo. Alguém já ouviu falar de Forex? Não, eu entrei. Também investi numa nascente importadora de produtos da China e perdi tudo. Então é triste, né? A gente tem um valor que a gente tem e a gente investe e não dá retorno, dá prejuízo. Isso é estragar. Aliás, isso é perecer. É perecer. O Márcio conhece ali lá perto das nossas casas, né? Aquele prédio de apartamentos. Quantos anos será que tem aquele prédio, hein? Então tá parado, né? O negócio. Eu não vejo quase nada. Aí eu penso sobre as pessoas que investiram suas economias, aposentadoria, pensando no lugar que vai morar depois, ou que eu vou investir e alugar, vai ser uma coisa boa para mim e tal, e aquele negócio ali parado. Então, agora, pior do que isso, eu acho, do que o prejuízo financeiro, seria de, num momento de clareza, como Salomão tinha, olhar para trás e pensar, eu pereci a minha vida, investi mal. Tá? Muito tempo, esforço, recursos, dons que eu tinha, tudo isso deu pouco retorno. Tem pouco valor. Linguagem de Salomão, inutilidade. Isso é triste. Então, Satanás quer ver a gente no lixo, ele quer ver a gente estragando tudo, mas ele quer também a gente vivendo sem rumo, investindo mal o nosso tempo, fazendo mau uso das talvez 7 décadas que a gente tem. Eu antigamente falava 70 anos, sabe? Que era o normal, assim, para a sobrevivência de uma pessoa. Lá para 70 anos. Agora eu estou falando 80, 90, não sei por quê. Mas, né? Investimos por todo esse tempo. Talvez no momento da morte de um ente querido, algum momento de contemplação. O que eu fiz esses anos todos? Né? Como alguém disse, às vezes, vendo o mesmo filme ruim pela 4ª vez. Não sei se você já fez isso. Brigando à toa. Tempo ocupado com sei lá o quê. Né? Maratona no Facebook. Coisa assim que... Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter todo momento investido conscientemente, mas, assim, um retrato geral da vida. Isso é perecer. Isso é investir mal. Isso é trocar por banalidade. Você lembra aquela história no Antigo Testamento? Esaú é caçador, né? Caçando e tal, e com uma fome, volta para casa com uma fome, e seu irmão mais novo, Jacó, está ali fazendo uma sopa ali, não sei se era mocotó, o que era que ele estava fazendo ali. Estavam fazendo aquela sopa e
ele doido de fome, rapaz, me dá um pouco daquela sopa. E o Jacó esperto, né? Disse, cara, tudo bem. Aí você me dá o seu direito de primogenitura, que era vários aspectos, mas era financeiro, era bênção de Deus, era status, era uma série de coisas. Aí o cara, Esaú, imediatista, né? Disse, que adianta? Vou morrer se eu não me dar aquele mocotó aí. Trocando, né? Uma coisa valiosa por nada. Então, mas porque a nossa vida de 70, 80, 90 anos tem um valor inestimável que deve ser utilizado, bem utilizado. Primeiro, nós somos imagem de Deus. Nós não somos animais avançados andando por aí, macacos nus. Nós somos imagem de Deus. E além disso, essa passagem aqui na Terra é determinante para a eternidade. E o potencial que nós temos, físico, emocional, mental, espiritual, é incalculável. O impacto de uma vida sobre as outras, né? Às vezes não é tão visível, às vezes é meio escondido, ou às vezes é muito projetado, mas a vida de uma pessoa impacta muitas pessoas e vai por multiplicação. Não é? O impacto de Moisés, o impacto de Einstein, o impacto de Billy Graham, ou Platão, ou sei lá o que, né? O impacto, às vezes, para o mal, mas para o bem. Então, potencialmente, nós impactamos o nosso mundo em torno da gente, e a gente nem tem ideia. Os dons que nós temos. Cada um aqui tem, não só tem um dom, mas provavelmente você tem uma mistura de dons. Uma mistura única. Uma dosagem diferenciada das outras pessoas que você tem. Então, tudo isso tem um valor. Então, usar para quê? Esta é a questão. Então, nós temos um valor inestimável. E vou então, investir em quê? Momento de clareza. Momento de clareza. Me lembro que, anos atrás, eu tive uma cirurgia na coluna, já faz muitos anos. Então, nunca tinha uma cirurgia, nunca fui desacordado por alguma coisa assim, e é um negócio meio estranho, né? Então, levaram para o hospital, eu deitado ali, põe aquela coisa no braço e tal, e eu deitado pensando, que sempre tem um risco, né, em toda cirurgia. Pensei, e se eu não acordar? Não é? Vem esses pensamentos. Então, vocês sabem que eu fui dando uma olhada na minha vida, muito consciente das minhas falhas, dos meus pecados e coisas assim, mas também um senso de que, em termos gerais, eu não faria diferente. Muitos detalhes, sim. Mas um trajeto que eu estou tentando viver de entregar a minha vida para isso, para Deus e viver para Ele, me deu aquela sensação que, naquela época, eu acho que eu tinha 40 e poucos anos, esses 40 e poucos anos não foram gastados em vão, foram bem investidos. E isso que Jesus faz. Por isso que Jesus veio, para que nós não perecêssemos. Que a gente invista a nossa vida em alguma coisa que tem um valor real. Muito bem. E daí? Sou cristão. Certo? Você é cristão. Não sei se todos, mas de algum tipo cristão você está aqui hoje à noite, né? Então, por isso você não vai para o lixo. Deus está consertando
o estrago do pecado, mas como investir melhor? Como ter certeza que eu estou investindo bem a minha vida? Eu diria, em primeiro lugar, que a resposta não é ir para o seminário. Aqui não é um apelo para você se tornar um obreiro, né? A cristão de tempo integral. Nada contra isso. Se Deus tem te chamado a fazer isso, então que faça e faça com toda a alegria. Mas não é para todos. Este não é um apelo. Para viver essa vida que vale a pena viver, não é necessariamente estar no chamado ministério. Eu entendo que investir a minha vida, acima de tudo, é me dedicar a desenvolver um caráter parecido com Cristo. Amém? De me dedicar a desenvolver um caráter parecido com Cristo. Eis um projeto digno da nossa vida. Foi o propósito de Deus desde o começo. O que ele faz lá no jardim, em Gênesis? Ele cria o ser humano na sua imagem e semelhança. Pecado arrasa. Ele volta então à própria imagem perfeita de Deus. Jesus vem para a terra para restaurar esta imagem de Deus em nós, de nos fazer pessoas parecidas com Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira para que nós não perecêssemos nesse sentido, mas que nós tenhamos a imagem de Jesus, que de alguma forma nós estamos parecendo mais e mais com a pessoa de Cristo, que estamos desenvolvendo diariamente esse caráter de Cristo. Isso é mais do que apenas o que fazemos, envolve o que fazemos, mas Deus está querendo trabalhar o nosso ser que vai durar. Como é que nós podemos resumir o caráter de Cristo e o caráter que Ele quer desenvolver em nós? Eu diria que Deus está querendo nos transformar em pessoas como Jesus, que acima de tudo amam a Deus e amam os outros. Isso é uma forma para sintetizar isso aí. Que nós, em primeiro lugar, amemos a Deus com todo o nosso coração. Nós fomos feitos para isso. O maior valor da vida é isso. É como Jesus. É como Jesus. Trabalha secularmente, Jesus, né? Assim, basicamente 10% dos seus anos aqui na Terra foi no ministério. O resto foi infância, crescimento, adulto como carpinteiro. Vivia a vida secular. Não estou falando aqui sobre ministério, mas ele trabalhou para a glória do Pai. Tudo que ele fazia. Ele separava tempo para estar com o Pai. Ele tinha vezes que fugia para o deserto, subia uma montanha, ficava ele junto com o Pai. Ele só fazia o que o Pai mandou, ele falou. Eu só faço o que o Pai me manda. Então, ele é o padrão. Ele quer que nós nos empenhamos em ser pessoas que amam a Deus acima das outras coisas. Isso é refletido em nosso tempo com Deus, refletido em nosso desejo de glorificá-lo, em nosso desejo de parecer com Ele. Então, não há investimento maior do que isso. E outra coisa de Jesus, e que Ele deseja em nós, é que amemos as outras pessoas. Que nós investimos a nossa vida não em coisas, mas em pessoas. Quer dizer, coisas fazem parte da nossa vida. Mas quando há uma escolha entre a pessoa e uma coisa, não é? Pessoas que eram sempre mais importantes para Jesus. Então, Jesus importando com todos, servindo, se sacrificando para o bem dos outros, não é? Vendo o potencial das pessoas, ele não queria que as pessoas investissem as suas vidas mal investidos. Ele queria salvá-los disso. Veio para essa finalidade. Então, isso seria nosso alvo de ser uma pessoa que ama a Deus
e ama as outras pessoas. Então, agora temos o nosso tijolo aqui. Estamos chegando à razão do tijolo. Se nós vamos investir na construção, isso representa a construção deste caráter cristão, temos que ter algumas atitudes e algumas coisas que começamos ou continuamos hoje. É uma tarefa de hoje. Agora, lembre-se que é a graça de Deus que possibilita isso, né? Não é simplesmente eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa boazinha e eu vou colocar uma lista de regras para cumprir. Não, a graça que possibilita esta construção, a graça de Deus, o Espírito de Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é simplesmente, é Deus que está trabalhando na sua... Se você é cristão hoje, Deus está se empenhando em formar este caráter de Cristo em você, mas nós temos que submetermos ao processo de Deus, cooperar com isso. Então, duas coisas. Tem que fazer uma entrega total a Ele. Nós temos que estar dispostos a ser moldados. Nós temos que ter a disposição de abrir mão de tudo, de dizer, como Ele fez, que sua vontade seja feita. Tem que começar ali, sem restrições. Para a graça de Deus trabalhar em nossa vida, temos que ser barro maleável, não é? Não podemos ter alguma restrição. Não, essa parte da minha vida, Deus não vai entrar na minha vida financeira, isso me pertence. Deus não vai entrar na minha afetiva, que eu quero o que eu quero. Deus não vai entrar na minha carreira, porque eu já decidi que eu vou fazer. Então, aquela entrega, Deus, eu estou aqui, maleável nas suas mãos. Eu estou dentro desse processo, Senhor. Faz comigo o que quiser, para que eu seja refletindo o caráter de Deus. E, então, é uma entrega total, mas também são pequenas escolhas diárias que faz isso, que isso aconteça. Cooperando com Ele nas coisas pequenas. Você já viu aquele filme de Jim Carrey, Sim, Senhor? Onde eu esqueci agora exatamente o enredo, mas eu sei que ele decidiu, só vai falar sim. Então, eu acho que de certa forma, a nossa vida, se Cristo vai ser formado em nós, depende primeiro desse primeiro sim. Sim, Senhor, eu estou contigo. Faz o que quiser comigo. Um grande sim. Mas como um amigo me falou, mas o grande sim é seguido por muitos pequenos sims. Não é? Aquelas coisas diárias, submetendo ao processo de Deus. Ele vai orquestrar as coisas na nossa vida de tal forma que, ao fazer aquele sim, nós estamos colocando um tijolo na construção do nosso caráter. E é tijolo por tijolo. É escolha por escolha. É dia após dia que forma caráter. Caráter não é formado assim, pá! O primeiro sim, pode ser. Mas daqui, caráter de Cristo é formado em pequenas escolhas, às vezes grandes escolhas, mas muitas vezes pequenas escolhas, coisinha por coisinha, momento por momento, dia após dia. Então, talvez escolhemos hoje ter um tempo com Deus, né? De estar próximo a Ele. Você sabe, proximidade, a gente estava conversando em casa com o casal aqui, sobre osmose, né? Você usou a palavra osmose. Estando junto com alguém, parece que certas coisas começam a passar de um para o outro. Já notou? Eu acho que já falei isso, mas muitas vezes eu e Nedra, nós nos vestimos separadamente e as cores combinaram.
Isso é mais do que coincidência. Não é possível. Não é possível. Osmose. Estamos juntos. E C.S. Lewis usa o termo de infecção. Ficamos perto de Jesus, junto com Deus diariamente, e parece que nós fomos infectados por Ele. Começa a passar para nós características dele. Então, se nós queremos ser parecido com Jesus, um dos tijolos aqui é passar um tempo com Ele. Não é? Outro tijolo é seu compromisso com outros que têm o mesmo alvo. Vocês estão aqui hoje à noite, não é? É isso aí. É um tijolo. Isso, talvez hoje à noite não vai revolucionar a sua vida. Talvez você vai não notar tanta diferença, mas é um tijolinho na construção da sua vida, do seu caráter de Cristo. Precisamos uns aos outros para estar crescendo nesse. Talvez um tijolo hoje, amanhã, é dizer não para uma tentação. Coisa é boa, se quer, mas não vou. Tijolo por tijolo. Ou vai fugir da causa de tentação. Não vou entrar nesse site aí, não, isso faz mal para mim. Tá? Pequeno tijolo, parece nada. Ou nós somos ofendidos. Alguém fala uma coisa que doeu. Não reagimos errado. Um tijolo, mais um tijolo. Escolhemos servir o outro quando não dá vontade. Tijolo. Escolhemos nos sacrificar para o bem alheio. E assim adiante. Essas coisinhas que fazem parte da vida diária. E pela graça de Deus, nós falamos sim, Senhor, tijolo por tijolo. Milhares de tijolos. Nosso caráter é formado por milhares de pequenas coisas ao longo dos anos. Mais e mais parecido com Cristo. Isso é a formação espiritual. Isso é ser formado na imagem de Cristo. Trabalhando nossa mente, trabalhando nosso coração, trabalhando nossa alma, nossos relacionamentos, trabalhando todas as áreas da nossa vida. E isso tem um valor, não apenas para os 70, 80, 90 anos, mas para a eternidade. Sabe, existe o que alguém chamou da doutrina do lava-jato cósmico. Que você vive a sua vida aqui, a vida terrestre, aí você morre, você vai para o céu e tudo que você fez, tudo que você todos aqueles 70, 80, 90 anos, é como se tivesse não existido. E não importa. Você entra lá, você não tem uma vida muito correta e tal, você de repente, vira um santo. Acredito que isso não é verdade. Nós estamos formando algo em nós que vai durar para a eternidade. E alguns de nós acham que vão chegar no céu mais avançado do que outros. Mais parecido com Cristo que outros. E a Bíblia dá algumas possibilidades sobre isso. Eu gosto muito do C.S. Lewis, ele fala, usa a analogia, disse que você está no céu e você vai mais para cima e mais para dentro. Isso é para a eternidade. Eu não sei, tenho a mínima ideia como é que vai ser esse negócio. Mas eu sei que, segundo os propósitos de Deus, para toda a eternidade, nós vamos ser mais e mais conformados à imagem de Jesus. E nós começamos aqui. Então, nossas escolhas, nossa construção é barro. É coisa assim, parece à toa, mas não é. Não é. Deus está nos levando a investir na eternidade. Investir como nós devemos investir. Aí,
Jesus falou assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, neste momento, nesta noite, podemos dar graça que, por causa da vinda de Jesus, não vamos para o lixão, não. Amém. Ele está consertando os estragos dessa condição humana. E também podemos investir a nossa vida em alguma coisa que vai durar. Hoje, amanhã, 10, 20, 30, 50 vezes por dia, às vezes, um tijolinho construindo nosso caráter de Cristo. Como Dallas Willard disse, sonha sonhos dignos da sua vida. Gostei dessa frase. Sonha sonhos dignos da sua vida. Tijolo por tijolo. Um caráter mais parecido com o de Jesus. Orar. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua misericórdia. Nada de merecimento. Tua graça incrível. Olhou para este mundo perdido, perecendo, e vem Jesus. Muito obrigado, Jesus, por nos salvar em todos esses sentidos, Senhor. E que possamos, esses dias, levantar de manhã e ter um sonho digno da nossa vida e digno da sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. A gente tem uma musiquinha sobre este assunto. Aí vamos ver se vai sair direito. Estou tentando aprender a tocar um instrumento que não tenho muita familiaridade. Mas presta atenção. Agora é ensaio, tá? Tijolo por tijolo, quero construir. Escolha por escolha, não vou desistir. Amém? É graça sobre graça. É para a sua glória, momento por momento. É o tema da música. Tudo certo aí? Escolha por escolha.
quero construir, fundado na rocha, olho no porvir, tarefa de uma vida entregue ao Senhor, para ser com Cristo o meu Salvador. Momento, quero construir, fundado na rocha, olho no porvir, ano depois ano, provas vão e vêm. Cristo é o construtor, nada me detém. Não vou desistir. Tijolo por tijolo, quero construir. Escolha por escolha, não vou desistir. Graça sobre graça, momento por momento, dia após dia, escolha por escolha, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus e hoje a gente vai, na música final, ter mais um pouquinho da música nova do Vida Abundante com a gente aqui. Uma pregação especial e a música especial para pregação, né? Privilégio que a gente tem de poder ter Patrick e a Nedra com a gente aqui. Nós somos muito abençoados por vocês, sempre. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra sempre fala conosco, porque nós podemos ter no Senhor esperança para a nossa vida. Sabemos que o Senhor não vai nos jogar fora e temos a possibilidade de também não fazer da nossa vida uma vida perecível, Deus. Nos ajuda a ter a percepção, através do Teu Espírito, de como nós podemos, dia após dia, construir tijolo após tijolo, aquilo que o Senhor tem feito para nós, para a nossa santificação. Pedimos, Deus, que o Senhor leve cada um de nós em paz para casa, debaixo do Teu cuidado. Nos dê, Deus, uma semana abençoada, nos livre de todo o mal e não deixe a gente cair na tentação de cair no entorpecimento e perder o senso da nossa vida. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Pode cantar tijolo por tijolo, se quiser. Tijolo por tijolo, quero construir. Escolha por escolha,
desistir. É pra eternidade. Quero construir, fundado na rocha, olho no porvir, tarefa de uma vida entregue ao Senhor, de parecer com Cristo, o meu Salvador. Tijolo por tijolo, quero construir, escolha por escolha, não vou desistir. De novo, tijolo.